Então, pessoal, eu quero convidar agora a nossa segunda entrevistada dessa noite. A bióloga, gestora de ativos ambientais, gerente de sustentabilidade, Frinéia Rezende, que vem falar aqui para nós sobre Mata Atlântica e outras questões relacionadas à biodiversidade. Frinéia, minha amiga, por favor. Obrigada. E aí, Frinéia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tenho que usar o microfone aqui? É isso. Então tá bom. Boa noite. Frinéia vem de São Paulo. Quero saber se BH está te tratando bem, Frinéia. Super bem, como sempre. Ah, que BH bom. sempre acolhedora. Eu tenho os dois pés aqui, eu já sempre falo isso, né? Porque meu pai era mineiro e a minha avó materna era aqui de Ubá. Então, estou bem acolhida, me sentindo em casa, como sempre. Obrigada. Que bom, Frinéia, que bom mesmo. Você veio aqui em BH para uma palestra na FIENG, exato, na Federação das Indústrias aqui de Minas Gerais. Veio falar sobre o trabalho bacana que você desenvolve na Votorantim. Exato. O que eu acho que é interessante é saber que o setor privado busca ter uma responsabilidade também com o meio ambiente. Frinéia, como é que você começou esse seu envolvimento? Você é bióloga, como é que você se aproximou e se apaixonou da Mata Atlântica? Bom, é até complexo falar isso porque eu cresci na Mata Atlântica. Por mais que a gente esteja num ambiente urbano, como São Paulo ou mesmo BH, a gente entende aí que a gente tem a Mata Atlântica está distribuída praticamente por todo o litoral brasileiro. Então, esse interesse por Mata Atlântica, ele vem, na verdade, desde que eu era criança, porque eu tinha interesse, na verdade, por animais, por plantas. A minha mãe era uma aficionada por orquídeas, então a gente estudava um pouco sobre a vegetação e acabava caindo nessa discussão sobre Mata Atlântica também. Mas quando eu era pequenininha, ou melhor, quando eu era menor, né? Porque pequeno ainda sou, mas... uma grande mulher, isso sim. Eu tinha muito interesse por animais. Então, desde pequenininha, eu queria trabalhar com animais. E acabei indo para a biologia por conta desse interesse. E vivenciando as disciplinas, e principalmente discutindo ecologia na universidade, não tem como você não discutir, tentar se aprofundar sobre um dos principais biomas que a gente tem no país, né? Um dos principais atributos que a gente tem, por exemplo, a questão da água, se dá até porque a gente tem a conservação dessas grandes florestas, tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica. Quer dizer, você está falando, a vida na cidade, a vida urbana depende essencialmente da mata, depende essencialmente da natureza, de algo que está afastado da cidade, mas que está ligado a ela de uma maneira que as pessoas talvez não compreendam, não percebam. Mas exatamente. É muito íntimo e, infelizmente, as pessoas não têm a percepção da necessidade que a gente tem dessas florestas. Os grandes produtores de água, na verdade, são as florestas. Sem florestas, a gente não tem água. E é por isso que os grandes centros urbanos estão vivenciando esse grande problema relacionado à escassez hídrica. Então, de onde que a gente vai tirar a água hoje em dia, né? A gente acaba buscando a água em fontes muito distintas e distantes, porque nos grandes centros urbanos, essa fonte de água que a gente deveria ter muito próxima foi desmatada, que são as florestas. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, todo mundo aqui deve ter ouvido falar do grande problema que a gente teve meses atrás, durante alguns anos, na verdade, que foi a crise hídrica paulistana, né? A escassez de água levou, inclusive, as pessoas terem que fechar suas torneiras, porque você, na verdade, não precisava nem fechar, né? Não tinha água saindo da torneira. Tinha que deixar aberto o tempo para ver se pingava alguma coisa. E não pingava, simplesmente não tinha água. Então, as nossas grandes fontes hídricas estão escassas e secando.
Então, a gente tem dois grandes problemas, que é a falta de água e as mudanças climáticas. Ainda tem gente que não acredita que o clima está mudando, que a gente tem um problema sério, que é mudanças climáticas. Mas é só a gente olhar para esse sistema que a gente tem hoje em dia, o que está acontecendo, por exemplo, com as estações do ano. A gente praticamente não tem mais estação do ano. Quando você não tem esse regime climático coerente, como a gente tinha antigamente, ou equilibrado, você tem impacto sobre todos os outros sistemas naturais, entre eles o ciclo da água. Então, a gente tem um problema muito sério nos centros urbanos, porque a gente está com uma falta d'água crescente. Então, alguma coisa precisa ser feita. E por isso que a gente fala dos ativos ambientais, em fazer gestão de ativos ambientais. E o que são, né? É o que eu gostaria de perguntar para você também. Quando a gente usa esse termo, né, ativos ambientais, certo. O que é isso? Quando a gente pensa, né, na natureza, geralmente vem o termo recursos naturais. Então, a água é um dos recursos naturais, né? A biodiversidade é um recurso natural. Quando você olha para esses recursos naturais do ponto de vista de valor, eles têm um valor, a gente então passa a considerá-los como ativos ambientais. Então, hoje tem, dentro das correntes setoriais diversas, a tendência a valorar, né? Tem algumas pessoas que pensam em botar preço na água, por exemplo, né? Mas qual o valor que aquele ativo ou aquele recurso natural tem para um determinado setor industrial ou para uma determinada população? Vou dar um exemplo. O valor que nós aqui, que temos acesso recorrente à água, é diferente do valor que uma pessoa que está com escassez ou que tem seca, né, dá ao mesmo recurso natural. Então, a maneira como você valora ou até precifica esse recurso natural é diferente. Então, isso passa a ser um ativo. E uma vez que ele é um ativo, ele pode ser tratado como uma commodity, inclusive. Então, o que se prevê é que tem muita gente falando, por exemplo, que o grande motivo, se a gente tiver uma próxima guerra, vai ser a água. Porque a gente não tem água disponível para todo mundo com a mesma qualidade. Quando você fala em commodity, em ativo, não tem alguma, como é que a gente poderia falar? Não existe, não se corre o risco também de se privatizar a natureza? Olha, existe sim. Porque se a gente não tiver a garantia de acesso igualitário a esses recursos naturais e algumas entidades se apoderarem desses ativos primeiro, corre-se sim o risco de ter uma privatização. Isso já acontece, na verdade, em alguns países do mundo, e a gente precisa evitar. E a melhor maneira de se evitar é a gente, inclusive, dando valor real para esses ativos ou para esses recursos naturais. Eu vou dar um outro exemplo, que a gente não dá muito valor, por exemplo, para abelhas ou até borboletas, né? Qual o papel que esses animais têm para a gente, né? Quem gosta de mel, obviamente, sabe que as abelhas são importantes. Né? Por exemplo. Agora, qual o papel que essas abelhas têm, não só na produção de mel, mas na polinização de alimentos que a gente consome praticamente todos os dias? Se essas abelhas desaparecerem de verdade, elas já desapareceram cerca de 70%, ou seja, cerca de 70% das abelhas no mundo já desapareceram. Então, se elas desaparecerem de vez, o que vai acontecer com vários produtos que a gente consome? O preço vai começar a subir e a gente vai ter dificuldade de acessar esses recursos. Então, a gente precisa, na verdade, começar a prestar um pouquinho mais de atenção no que está acontecendo de fato com os recursos naturais ou com esses ativos ambientais, para que a gente, de fato, proteja esses recursos e não tenha um impacto negativo, inclusive, sobre a nossa própria vida. É interessante pensar que nós temos uma grande responsabilidade. Nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto coletividade também, temos uma responsabilidade com relação à preservação do meio ambiente, não é? Com certeza. E podemos fazer coisas para minimizar, não é, essa avassaladora, como é que se diz? Esse avassalador, essa morte da natureza, né, que eu quero dizer, assim, que vem acontecendo aos poucos, né? Com certeza. A gente recebeu há umas 3 semanas uma notícia bastante triste, inclusive aqui o estado de Minas foi responsável pelo crescimento do desmatamento ilegal da Mata Atlântica. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em cobrar
né, as entidades pela proteção da Mata Atlântica, porque conforme a gente vai desmatando essas áreas, menos água disponível a gente tem e também regulação climática, porque a floresta ela também é responsável pela regulação do clima. Então, conforme a gente vai perdendo essas áreas verdes, a gente vai tendo impacto que às vezes a gente vai sentindo muito lentamente. E quando a gente percebe, o estrago está feito. E para você recuperar essas áreas, fica muito mais caro do que protegê-las. Então, qual é o valor dessa floresta em pé? Quando eu era pequena, eu escutava muito: ah, filha, dinheiro não nasce em árvore. Estava lá querendo comprar, sei lá, alguma coisa, né? Não tinha grana. Né? Dinheiro não nasce em árvore. E, na verdade, nasce. Hoje, então, a gente tem um movimento para provar que a floresta em pé tem valor. Seja porque ela ajuda a gente a regular o clima, seja porque ela é a grande produtora de água e uma água que chega para a gente depois. E tem um outro valor que está embutido aí também, que é o valor daqueles dos insumos, né, que se encontram na floresta, que podem servir para a fabricação de remédios e Perfeito, tudo. Flávio. Então vem essa questão da biopirataria, né? Da biodiversidade, Então, por exemplo, cerca de 90% de todos os medicamentos que a gente consome, que tem no mercado, provém de um ativo, né, de um princípio ativo que veio da biodiversidade, diretamente da biodiversidade, seja de uma planta ou de um animal. Vou dar um exemplo. Quem sofre de pressão alta deve provavelmente tomar um medicamento, que eu não posso dizer o nome, depois eu até falo nos bastidores, né? Mas tem um medicamento que é provavelmente o recordista de vendas hoje, que ele é feito com base no veneno da jararaca, ou seja, é biodiversidade. Então, isso também é um ativo ambiental. É um ativo da biodiversidade. Então, a gente está perdendo biodiversidade num ritmo tão veloz que a gente está perdendo essa biodiversidade antes de conhecer e antes de saber que ela pode, às vezes, ter a cura para alguma doença que a gente está buscando a cura e não consegue encontrar. E está perdendo a chance de encontrar a cura porque a cura está numa espécie que a gente deixou desaparecer na natureza. Tem até um biólogo chamado, acho que Michael Samuels, né, que criou um termo interessante para falar dessa perda da biodiversidade, né, que é homogenoceno. Já ouviu falar no homogenoceno? Né, quer dizer, os biomas estão, né, espalhados pelo mundo, estão ficando cada vez mais semelhantes uns aos outros, ou seja, está se perdendo essa biodiversidade, está ficando planificando, né, da mesma natureza. forma que a gente tem uma pasteurização cultural, essa pasteurização... É uma pasteurização da natureza. É uma pasteurização da natureza. Onde você vai, parece que é tudo igual. Tem até um projeto interessante de um botânico chamado Ricardo Cardim, lá em São Paulo, que chama Floresta de Bolso. Então, ele até é um parceiro nosso, né? Ele está fazendo um projeto para resgatar a Mata Atlântica, levar de volta a Mata Atlântica para o ambiente urbano por meio do paisagismo. Porque hoje, se a gente olhar para os projetos paisagísticos dos centros urbanos, seja de São Paulo, seja de BH, do Rio de Janeiro, de Salvador, não importa, 80% das espécies utilizadas nesses projetos de paisagismo são espécies exóticas. São espécies que não são do Brasil. E isso tem um impacto muito grande, porque os passarinhos, por exemplo, que deveriam comer um fruto e dispersar esse fruto, por exemplo, da palmeira jussara, do palmito, né, que a gente ajudou a extinguir, inclusive, quase extinguir, esses pássaros acabam comendo frutos de outras espécies, dispersam essas espécies exóticas que competem com as espécies que são nativas. E a gente está perdendo, então, diversidade biológica e perdendo as nossas espécies porque a gente não tem as nossas próprias plantas, nossas espécies distribuídas nos centros urbanos. E o que pode ser feito para mitigar esse problema, para minimizar esse problema todo? Uma das formas que a gente tem é a gente buscar, por exemplo, especificamente nos centros urbanos, nesses projetos paisagísticos, os viveiros de mudas de Mata Atlântica ou do Cerrado, dependendo do bioma que você se encontra. E a outra forma, na verdade, é você fomentar ou ajudar ou divulgar os projetos de conservação ambiental, ou apoiar de alguma maneira os projetos de conservação ambiental que existem em vários lugares. Por exemplo, o Sebastião Salgado mesmo tem um projeto bastante legal, bem bonito aqui em Minas Gerais. E, obviamente, né, tem que falar do nosso projeto lá, que é o Legado das Águas, que é o maior ativo ambiental que a gente tem sobre nossa gestão hoje, que é uma área do tamanho de Curitiba, de Mata Atlântica original.
né? 75% da área é Mata Atlântica em estágio avançado de conservação e a gente vem desenvolvendo um trabalho de proteção à Mata Atlântica para garantir o estudo da biodiversidade, o estudo sobre ecologia de espécies, sejam elas animais ou vegetais. É muito bonito esse nome, né? O legado das águas, né? O que as águas podem deixar para o futuro. Quer dizer, quando a gente pensa em legado, a gente já pensa diretamente nessa ideia de sustentabilidade, de algo duradouro, né? E essa história é bem bonita, né? Como é que surgiu o legado das águas e por que surgiu? Por quê? Eu acho que aqui vocês já devem ter ouvido falar numa personalidade chamada Antônio Hermílio de Moraes, né? E na década de 40 ele começou a adquirir terras, né? Uma área muito grande no Vale do Ribeira, que é no sul do estado de São Paulo, né? Na direção do Paraná, porque ele queria construir 7 usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica para a produção de alumínio. Então, ele comprou uma área equivalente a 50 mil campos de futebol, 50 mil hectares, para proteger a água, proteger a floresta, para garantir que a gente tivesse disponibilidade hídrica no futuro para a produção de energia hidrelétrica. Então, resumindo, ele comprou uma área muito maior do que a área destinada à construção simplesmente das usinas hidrelétricas e dos reservatórios. Hoje a gente tem a obrigatoriedade de ter APP, que é a Área de Proteção Permanente, e Reserva Legal, RL. Além tirando, né, descontando, reserva legal, APP, área de reservatório, área de usina, a gente tem um excedente de 31 mil hectares que a gente transformou numa reserva privada. E essa reserva privada chama-se Legado das Águas, Reserva Votorantim, que tem o papel de proteção da floresta e, consequentemente, do recurso hídrico. Muito bacana, quer dizer, um pensamento visionário, né? Exatamente. Pessoa, eu quero preservar o meu negócio hoje, mas quero que ele também tenha sustentabilidade, que ele dure, né, para sempre, para durar para sempre. Eu preciso preservar o principal insumo aí, que é a água. Preservar a água significa preservar também as florestas, os rios e tudo isso. Frinéia, que ótimo, que aula para nós. Muito obrigado. Nossa campainhazinha tocou ali e nosso tempo. Acabou. Mas um prazerzão te receber aqui, porque eu te considero. Eu também te considero. Vem cá, me dá um abraço aqui.